Por que quando a gente vê Israel atacando o Irã, por exemplo, a gente vê que o Lula vai e bate muito forte em Israel, por exemplo. Mas a gente sabe que o Irã também, ele reprime muito as mulheres no país deles, eles têm uma cultura também, né, contra as mulheres, enfim. E também estão de outro lado, também atacando Israel, né? Mas a gente não vê o mesmo critério para os dois lados. Como é que vocês enxergam isso? Mas, ô André, o Irã não atacou Israel, não. Israel que atacou o Irã. O Irã se defendeu. O Irã não partiu de nenhum ataque para Israel. E, por exemplo, vamos falar grupo Hamas, mas vamos trazer outro exemplo. Mas o Hamas é um grupo que, inclusive, foi fundado com apoio de Israel, né, para fazer uma contraposição à Frente de Libertação Nacional da Palestina, que é uma organização marxista-leninista. E aí Israel incentivou o Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, incentivou o crescimento do Hamas quando ele surgiu, porque do ponto de vista do apoio global à causa de libertação do povo palestino, Israel achava que era melhor para eles que o grupo que liderasse isso fosse um grupo islâmico, com suas características mais sectarismo religioso, do que um grupo laico, como era a Frente de Libertação Nacional do Povo Palestino. Mas aí, veja, o Hamas é o Hamas, o Irã é o Irã. O Irã não atacou Israel. O Irã O foi Hamas, atacado. na sua opinião, é um grupo terrorista? Não, depende. Depende o que a gente for debater como terrorismo, porque existe um problema conceitual, porque normalmente se entende terrorismo como o ato de praticar uma violência para incutir medo em um grupo. Essa definição genérica de terrorismo parte do pressuposto que o terrorismo só é cometido por grupos da sociedade civil, por grupos não estatais, né? Então, todo grupo não estatal que comete um ato de violência com o objetivo de incutir medo ou terror é chamado de terrorismo. E aí, isso fica muito frouxo, né? Porque entidades estatais também praticam atos com o objetivo de incutir medo e terror na população para objetivos militares ou políticos estratégicos. Então, por exemplo, hoje Israel atacou a Síria. Ao vivo? Ao vivo. No meio de uma transmissão de televisão. Explodiu o Ministério de Defesa da Síria. Veja, aquilo foi um ataque para pegar alvos que Israel queria matar, né? Mas também foi um ato de promoção do terror. Mas você acha que isso vem de Israel mesmo? Ou, de certa forma, Israel está sendo utilizado como uma peça no tabuleiro pelos Estados Unidos? Não, Israel é uma peça da política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas Israel tem responsabilidade. Veja, Israel é o nazismo do século XXI, né? O que Israel está fazendo hoje com o povo palestino só existe comparação com os campos de concentração nazistas. Tem 2 milhões de palestinos que estão espremidos num território bem pequenininho da faixa de Gaza, que não tem água, que não tem comida direito, que todo dia tem um assassinato em massa quando eles vão pegar comida, que não tem as mínimas condições de sobrevivência. Israel já matou mais de 100 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças, e tanto Trump quanto Netanyahu e outras figuras do primeiro plano do Estado de Israel falam abertamente em expulsar os 2 milhões de palestinos de Gaza e terminar de colonizar a área, né? E criar um campo de concentração ali em Rafah, no Egito, na fronteira, e jogar os palestinos para lá. Isso é basicamente o que o nazismo fez 70 anos atrás com vários povos, não só judeus. Então, veja, Israel é uma ameaça para a humanidade. A gente tem que agradecer muito ao Irã, o Irã ter tido contenção e não ter escalado para um conflito regional generalizado. O Irã fez uma resposta cirúrgica para responder à agressão de Israel, mostrando que tem capacidade de superar o domo de ferro, e deu uma contida em Israel. Mas Israel queria uma escalada de guerra ao ponto dos Estados Unidos entrarem, e isso tem chance de virar um conflito mundial generalizado. Israel não só é uma entidade racista, genocida, assassina, como ela coloca o mundo em risco de guerra. Hoje, um dos maiores fatores de risco de guerra mundial é Israel. E aí, André, tem um elemento... Veja, no Irã, não é verdade que as mulheres têm uma negação absoluta de direitos civis. As mulheres estão em cargos públicos, são professoras universitárias, estudam, dirigem, trabalham e por aí vai. Outros países, como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, esses sim. A mulher é considerada um cidadão de segunda ordem. Mas isso não aparece muito na mídia porque são países aliados dos Estados Unidos e do Ocidente, né? Mas diferente dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, no Irã, a mulher
está plenamente inserida no processo produtivo, na dinâmica de ensino, pesquisa e extensão, tem direitos sociais, civis e por aí vai. O Irã não é esse inferno na Terra, nem Israel é um paraíso, porque se faz uma propaganda, por exemplo, de pinkwash, né, colocando Israel como uma espécie de paraíso LGBT frente a um mar de preconceito e conservadorismo que é o Oriente Médio. Veja, o casamento de pessoas do mesmo sexo é proibido em Israel. O que a justiça faz é reconhecer legalmente as pessoas que casam fora. Então sai de Israel, vai para o Chipre, vai para a Grécia, vai não sei para onde. E aí a justiça de Israel reconhece. Mas Israel não tem um casamento de pessoas do mesmo sexo legalizado, não. Fora que Israel não é só Tel Aviv, né? Se coloca... Eu acho que no Oriente Médio inteiro não é legalizado, né? Não. Se coloca um foco em Tel Aviv como uma espécie de oásis liberal, de não sei o que e tal, mas Israel é muito para além de Tel Aviv. Aí Mas na Palestina, se eu não me engano, também eles são meio contra a LGBT. É porque não né? existe uma Palestina pra gente julgar, né? Porque é um povo colonizado, né? A prioridade deles é sobreviver a um dos maiores poderes militares do mundo que tá tentando matar eles a todo momento. Então não existe uma Palestina pra gente julgar, pra dizer assim, pô, como é que é o governo da Palestina? Não existe, é uma situação colonial. Mas a questão do Irã, né? Teve uma situação no Irã que uma modelo acabou deixando aparecer um pouco ali aquele véu, né? Que elas usam. E ela foi morta, né? Isso. E aí as outras mulheres no Irã fizeram aquela manifestação toda de, né? Vamos dizer ali, que é aquela rebelião. Vamos colocar assim por causa disso. Então, o Irã tem essa questão. Isso é uma mentira em certo ponto? Não, fez o protesto deu certo. Tanto que na... Mas aí se diz que elas trabalham, tudo isso, Exatamente. mas desde antes disso? Desde antes. Agora... Só que elas têm que trabalhar coberta, é isso ou não? Não, Pra entender. depende da região, depende de uma série de fatores. Entendi. Mas o fato é que o protesto deu certo. A chamada Polícia dos Costumes, que era um legado do período revolucionário da Revolução Nacional Islâmica do Irã, ela, na prática, tá deixando de funcionar. Então o protesto deu certo. O que deveria ser... Mas por que mataram a modelo que... Não, então, mas aí veja, eu não... Aí vem outras coisas, né? Minúcias, mas o centro da questão, cara, me parece o seguinte, veja, a gente quando vai pensar, sei lá, em democracia, a gente imagina o governo ouvindo a população para além do momento do voto, né? Ouvindo também em movimentação, em protesto, em ações da sociedade civil. O que aconteceu teve um caso bárbaro, esse caso bárbaro chocou a sociedade, teve protestos em massa, esses protestos foram vitoriosos, o governo mudou sua política, então tudo certo. E segue-se a vida. Segue-se a vida. Mas aí, veja, tanto o Irã quanto outras sociedades, elas não podem resolver suas contradições, enquanto elas sofrem risco existencial, né? Israel só não colonizou o Líbano até hoje porque existe o Hezbollah. Então, o Hezbollah é terrorista? Não sei. O que eu sei é que se não existisse o Hezbollah, Israel já teria colonizado o Líbano. E o que Israel faz é só ver o que ele faz com o povo palestino. O Hamas é terrorista. Não sei, a gente pode fazer um debate muito amplo sobre o conceito de terrorismo. O que eu sei é que, por mais violento que você possa considerar o Hamas precisaria de muitos anos e muita barbárie para praticar um terço da barbárie que Israel pratica, sabe? Hoje eu tava no avião, vindo aqui para São Paulo, aí tava passando as notícias no feed do Instagram, e aí lá 60 pessoas que foram assassinadas por drones israelenses, refugiados palestinos, enquanto buscavam comida, né? Aí Israel anuncia a doação de comida, aí vai lá a galera e manda os drones matar as pessoas, sabe? Então veja, o Lula, ele não erra nas declarações sobre Israel, não. O erro do Lula é que a declaração não vira ação. Né? Que ele não rompeu relações comerciais e diplomáticas com Israel, que o Brasil continua fornecendo combustível, vendendo soja para Israel, mas o Lula não erra nessas declarações. Israel é o nazismo do século XXI. Aquilo é uma barbárie. E digo mais, há um lobby sionista gigantesco atuando internamente no Brasil contra os interesses brasileiros, sabotando a soberania nacional brasileira, recebendo dinheiro de fora. Então tem figuras que circulam aqui para São Paulo, como o senhor André Last, que é um agente do Mossad e do Serviço de Inteligência de Israel e que atua aqui para perturbar o coreto da política brasileira, sabe? É um negócio que em qualquer outro país também seria preso, seria botado para fora do país. Então tem um problema aqui concreto, que é
Qual que A é? gente- Quem que ele falou? Lages? André Lache é o especialista em Israel, né? Ah, agora perdão. Que, na verdade, Especialista no confronto de... é outra coisa. É um É ex-soldado. porque você falou, eu tava tentando lembrar. Lages, aí... É um ex-soldado de Israel que, enfim, não vale nem a pena falar do currículo. Então, veja, Israel é o nazismo do século XXI. Acho que todo mundo na escola se perguntou como foi que o mundo deixou que acontecesse o nazismo e tal. Desse jeito. É desse jeito que tá Desse acontecendo. Assim, o Lula não erra nisso. O Lula erra em não dar consequência às palavras. Porque, veja, não existe conflito. Vamos lá, Israel é a 7ª maior potência militar do mundo. Os palestinos, eles não têm um Estado. Não existe um conflito, não existe uma guerra. O que existe é uma política colonial, de dominação, de extermínio, que agora está numa fase de pegar 2 milhões de palestinos em Gaza e jogar para fora de Gaza, e inclusive, dentre outras coisas, com interesse, porque se descobriu que Gaza é uma região rica em gás natural. Então, Israel quer se apropriar do gás natural de Gaza, sabe? É um nível de barbárie, de violência, que é isso. Para fazer um comparativo, a gente só consegue remeter às experiências nazifascistas ou o colonialismo do começo do século XX, o colonialismo belga no Congo, o colonialismo francês no Maghreb, e por aí vai. Então, eu acho que o Lula não errou nisso, não. Ele erra, isto, em dar consequência às palavras. Mas eu, no lugar dele, eu teria dito a mesma coisa. Israel é o nazismo do século XXI. Ó, o podcast Três Irmãos mandou aqui R$54,90. Oba, Garantindo obrigada. a nossa janta de hoje. Garantindo nossa Jones, janta. Israel é terrorista? Acho que você já respondeu. Não só terrorista, como é um regime nazi-sionista, É um né? Estado genocidário. É. É isso, é um Estado que implementa a sua política de dominação a partir dessa desumanização dos palestinos. Então é muito comum você ver muitos soldados do IDF, da Força de Defesa Israelense, tirando sarro nos escombros, tirando sarro das vítimas, fazendo esse tipo de ação, que é típica de uma ação de um poder colonial, que olha para esse sujeito colonizado, que olha para o palestino, que olha para a Palestina, como um sub-humano que não merece nem o tratamento de dignidade da guerra. Você vê de vários vídeos que saem no Twitter, no Telegram, em várias redes sociais, mostrando palestinos sendo mortos a céu aberto, assim, indo buscar comida, Tá triste a situação. atravessando alguns lugares. Você olha as triste fotos tudo da isso. faixa de Gaza antes do 7 de outubro de 23 e depois disso, e a faixa de Gaza foi completamente devastada. Em bombardeio em hospitais. Isso é tão triste de ver. Eu e Vocês não procurei. acham escolas. que poderia ter sido evitado se o Hamas não tivesse feito aquele ataque? Aquela festa... Era uma festa eletrônica. Na verdade, a Teve uma operação... chacina de pessoas. Na verdade, a operação do 7 de outubro, ela é uma resposta a um processo de intensificação da colonização israelense na região. Mas, Então, mas ali vocês não acham errado, porque muitas pessoas inocentes morreram também, né? Sim, sim. Igual os 100 mil palestinos que foram mortos pelos ataques israelenses. Eu acho que a questão é analisar quais foram... Qual Mas é... aí você não acha que a gente tá justificando... Não, a questão é que, Algo- que a gente não queria que ninguém morresse, Não, na claro verdade, que não, né? Não, pra- você entendeu o que eu quis dizer? Porque a gente tá justificando algo com, assim... Muitas pessoas que estavam ali, até Inocentes, brasileiros e tal, né? foram É que De assassinados, ambos os né? lados, né? porque, André, veja, desculpa. Talvez buscar a justiça de uma outra forma, É né? porque, assim, como é que você derrota um poder colonial armado? Eu não conheço na história outra experiência que não é a luta armada. Assim, como foi que se Mas derrotou... talvez atacar o exército, né? Não pessoas é comuns porque ali. numa situação colonial não existe civis. Todo israelense, ele é obrigatório Treinado pra ser um passar militar. 3 anos de serviço militar obrigatório. Mas ali não tinha só israelense, né? Não. Tinha brasileiro, Então, tinha... mas aí, veja, aí é uma pena, mas aí vamos lá. A pessoa decide ir pra uma rave do lado de uma ocupação colonial. Assim, tem um elemento também de uma faltazinha Você de... colocou em risco. Sinceramente, eu gostaria que não morresse ninguém. Não, É, gostar, né? eu gostaria também. Dito isso, Que a questão, parasse essa a briga questão é o toda, seguinte, né? eu não conheço no exemplo da história, uma situação colonial, um poder colonial, uma besta colonizadora como Israel, que tenha sido derrotado que não na base da bala. O Vietnã derrotou os Estados Unidos e o Japão e a França na base da bala. O povo argelino derrotou a colonização francesa na base da bala, né? Mas aí, a gente processos não de pode ligar colonização- isso, por exemplo, ao ataque de 11 de setembro Como do assim? Afeganistão? Por um Não. exemplo, tô trazendo pra minhas ideias, tá? Não tô afirmando. É porque... Quando o Afeganistão atacou o 11 de setembro, que derrubaram as Torres Gêmeas. Mas não foi o Afeganistão que atacou, foi o Osama Bin Laden. Sim, sim. Que é diferente, né? E o Osama Bin Laden, que foi treinado, armado e financiado pelos Estados Unidos, quando ele tinha um grupo Mujahideen,
para combater a União Soviética. Se existe o Al-Qaeda, existe o Al-Qaeda porque os Estados Unidos Guerra soviética afegã. financiou. Mas veja, isso é uma situação diferente. A gente tá falando aqui de uma situação colonial. Então imagine o seguinte, você tá aqui, você mora em Santa Catarina. Aí de repente vem, vamos imaginar o Trump, já que ele tá frescando com o Brasil. Aí de repente vem um Trump, bota o exército dos Estados Unidos para tomar o território brasileiro, agora vai tomar conta do Brasil, e aí todo mundo que é brasileiro vai ser considerado um cidadão de segunda categoria, não vai ter direito a emprego, Não, isso é errado, não vai, claro que é errado. vai ter Foi isso que a tomado Alemanha suas- fez. vai ser tomado suas terras. 1940. E aí, veja, em Israel, se você abrir o Google e colocar assim, colonos israelenses tomam terras, você vai ver uma porrada de notícias de civis israelenses, armados até os dentes, que tomam casas de palestinos, que tomam terras tanto na Cisjordânia como em Gaza, com a cobertura do IDF, das Forças Armadas de Israel, em que, na prática, o processo de opressão ao povo palestino é feito por um complexo que une sociedade civil e Estado colonial israelense. Então, não existe civis numa situação colonial. É uma desgraça, mas é isso. Você tem um poder militar gigantesco em que todo cidadão israelense é obrigado a prestar serviço militar obrigatório e que boa parte dos cidadãos de Israel já mataram. Saiu uma pesquisa recentemente mostrando que 76% da sociedade israelense acha normal estuprar uma palestina. Nossa. 76%. Sabe? Então, todo soldado de Israel, tendencialmente, é um assassino estuprador. Porque numa situação colonial é permitido a barbárie, a violência. Né? Não Mas acontece é uma fonte segura essa pesquisa? segura. Porque assim, fonte cara, não é israelense. normal uma pessoa achar comum isso. Ah, mas é normal numa situação colonial, porque é uma desumanização extrema, né? Você vai lembrar que quando Israel começou a matar em massa vários palestinos, circulavam nas redes sociais vídeos no TikTok de israelenses rindo e debochando, né? Dos palestinos assassinados. Não cheguei a ver. Inclusive, morreu agora há pouco uma famosa figura de Israel que fez vários vídeos debochando dos palestinos sendo bombardeados. Ela acabou de ser morta Não dá certo. pelo Hamas, se não me falha a memória, pelo Hamas. Então, assim, é uma situação colonial. Veja, quer entender o que é que o povo palestino passa? Um bom caminho é assistir aquele filme clássico, A Batalha de Argel, que fala sobre a colonização francesa na Argélia, né? E que foi a luta anticolonial para se libertar. A situação palestina não é uma guerra. Guerra é dois estados com forças armadas, cada um Irã e equipado Israel, né? e tal. Irã e Israel, por exemplo. Beleza. Aí dá pra falar em guerra, dá pra falar em conflito militar. No caso Palestina e Israel, não existe um estado palestino, né? Porque é um povo colonizado, é um povo que sofre um regime de apartheid. Tem mais de 10 mil palestinos presos sem julgamento, Nossa. sabe? Não, a Palestina ali tá muito triste, cara. A gente não quer a gente não queria nada, a gente queria paz mundial. Seria o cenário perfeito, né? É por isso que a gente torce.